homem ganha mais do que a mulher. Você concorda com isso? Eu acho que ganha e eu não concordo. Eu acho que deveria os direitos ser iguais. Acho que a igualdade, por mais pregada que seja, ela ainda não conseguimos alcançar. Deveriam ganhar igual, todos iguais. Todos são ser humano, a mesma coisa. Não concordo com isso, porque todo mundo é igual, é humano. É pra ganhar igual. Não importa se é o sexo masculino ou feminino. A partir de hoje, decreto direitos iguais. Mulheres ganhando igual homem ou mais. Voltamos com a discussão sobre o feminismo. Aposto que você já aprendeu bastante coisa só nesse primeiro bloco. Então continue com a gente neste segundo bloco. Olha só, a desigualdade de gênero no mercado de trabalho ainda persiste e é muito aparente, viu? Os dados são da Organização das Nações Unidas. A desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho persiste em todo o mundo. É o que afirma o relatório da Organização das Nações Unidas. Segundo a pesquisa realizada pela ONU, os salários ganhos pelas mulheres são, em média, 24% inferiores aos dos homens. Enquanto 50% delas, com idade para trabalhar, estão fazendo parte da população ativa, 77% dos homens ocupam o mercado do trabalho. Nós sabemos que há uma distorção histórica, antiga, em relação à mulher no mercado de trabalho, onde inicialmente lhe eram atribuídas as atividades mais domésticas, da criação dos filhos, da educação dos filhos, do cuidado com o marido, com a casa. E aos poucos a mulher vem assumindo um papel também de trabalhar, de assumir o mercado de trabalho. Além das mulheres ocuparem empregos com menores remunerações, as funções exigem menos qualificação. Sempre é bem mais complicado concorrer em real igualdade de oportunidades. Porque a mulher, ao mesmo tempo em que ela assume essas tarefas extradomésticas, ela continua sendo a maior responsável, pela organização da casa, pelo cuidado com os filhos. Então, muitas vezes, isso demanda mais tempo. Então, não permite uma maior qualificação. A impressão que se passa quando alguém fala, mas como assim elas ganham menos? Porque numa disputa de vaga de emprego, por exemplo, tem homens e mulheres ali disputando uma vaga por um mesmo salário. Há uma tendência muito forte, inclusive pelo assédio moral, que é outra variável muito presente na relação de trabalho e na relação de gênero, Ele com certeza vai resvalar o assédio nesse silenciamento dessas mulheres que têm, inclusive, conhecimento dessa disparidade. São muitas vezes grandes executivas, que estão em multinacionais e que passam por esse tipo de, vamos dizer assim, de preconceito, de alijamento. Mas, por outro lado, nós vamos ter já, de um modo bem consolidado, em funções, principalmente em carreiras públicas, onde não há essa disparidade. Então, trabalhar com dados estatísticos é, acima de tudo, ter a preocupação de compreender quando e como esses dados foram construídos, para a gente não colocar no mesmo bolsão e naturalizar o que não é exatamente homogêneo. Vou falar por mim, Por exemplo, eu já conheço pessoas que passaram por isso. Tem homens e mulheres disputando aquela vaga e é o mesmo salário. Não vai ter esse problema, por exemplo, da disparidade do salário. Mas às vezes você vai ver, por exemplo, se for uma mulher casada, que não tenha filhos, mas que tem intenção de ter filhos, e isso é perguntado na entrevista, muitas vezes essa mulher não é escolhida. Porque... Quer dizer que essa pergunta é feita já com esse intuito? Com esse intuito, porque entende que a licença paternidade é bem inferior à licença maternidade e que isso prejudicaria o andamento da empresa. E só o fato de ser perguntado é muito curioso, porque não vão perguntar isso para o homem no momento da entrevista, geralmente. Não deveria ser perguntado. Não deveria ser perguntado. Do ponto de vista legal, essa pergunta é uma pergunta ilegal. Ela não pode ser feita porque ela já parte do princípio da relação de discriminação e preconceito. Então, acho muito importante você colocar isso, e não é quem está nos assistindo, em sendo ou se vendo homem ou mulher, empregador ou buscando emprego, que tem essa clareza. Que são perguntas que o Código Civil hoje, balizado na Constituição Federal, não admite. Isso é caso para você entrar com processo com danos morais. Sim, e a explicação da pergunta que eu fiz, por que aparece assim, se são os mesmos cargos com os mesmos salários
E por que os salários das mulheres acabam sendo menores? Porque nem todas as vagas são feitas desse jeito, de existir a vaga selecionar. Às vezes você recebe um currículo de uma pessoa que se encaixa muito bem para aquela função, mas o salário ele é negociável, o salário não é anunciado. Faz a entrevista para ver, dependendo da capacitação da pessoa, recebe mais ou menos. Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa que tem um mestrado, vamos falar assim, tem um mestrado, não tem um doutorado, ou tem doutorado, enfim. Se ela entra, aí vamos dizer que vão justificar que porque ela é nova na empresa, o salário vai ser mais baixo de uma outra pessoa que tem essa mesma qualificação, sendo homem, para exercer o mesmo trabalho. Aí tem aquela questão da promessa de aumento, de equidade, mas que nem sempre é colocada posta em prática. A luta contra o machismo é uma luta diária. E uma experiência na internet mostrou o que as mulheres passam nas ruas todos os dias. Olha só. A modelo americana Shoshana Roberts colocou uma calça jeans e uma camiseta e passou 10 horas andando por Manhattan. Um traje comum pela área mais populosa de Nova York, como milhares de mulheres fazem todos os dias. O namorado dela, Robbie Bliss, acompanhou a modelo pela caminhada com uma câmera na mochila. O resultado foi uma coleção de cantadas registradas, do tipo, como você está hoje? Sorria! Um deles chega a dizer que ela deveria estar agradecida por estar recebendo o que ele considera um elogio. Até um Deus te abençoe foi usado com uma intenção nada religiosa. É muito chato, né? Fala sério. Vamos combinar que esse tipo de atitude, além de feio, incomoda bastante. E é violento também, porque as mulheres elas querem a liberdade de ir e vir sem serem incomodadas por isso. Uma das coisas que marca bastante a luta recente do feminismo, por exemplo, é pautar a questão de que isso não é uma cantada, isso não é uma coisa bonita, isso não é cortês, isso não é elogio, é assédio. Isso não é um elogio, as mulheres não vão ficar felizes, isso não vai fazer com que o cara, sabe, conquiste aquela mulher. Na verdade, é uma coisa muito como se fosse dele querer se afirmar para ele, para os amigos, ou de agredir mesmo aquela mulher, de falar e tentar fazer com que ela se sinta insegura, que ela baixe a cabeça, ou que ela... Enfim, é um momento de opressão mesmo, de você constranger aquela mulher. E que eu acho que as mulheres sentem desde crianças, assim, desde criança você vê que os meninos eles já são projetados para o espaço público, podem correr sem camisa, brincar com os amigos na rua, e as meninas elas já são puxadas para o espaço privado, que é a família na tentativa de fazer a proteção, e de querer roupas maiores, e de querer fazer uma série de coisas para tentar poupar, mas que acaba, inevitavelmente, em algum momento começa e é para a vida toda. A gente já ouviu muitos casos de pais que... se o filho nascer homem, vou soltar no mundo. E se for mulher, ai de quem chegar perto, né? Tem essa questão. Como é que a gente muda esse comportamento na nossa sociedade? Cultura, né? Cultura como conjunto da obra humana, mais especificamente como educação. E educação não como responsabilização de um braço do Estado, ou seja, a escola, mas a educação que é aquilo que é basilar no campo da ética. Como eu me percebo, ser humano, e como eu percebo o outro. Isso vai perpassar instituições basilares, a família, a religião. Isso vai nos tirar desse lugar de vitimização pura e simples, desse lugar de fragilização e de culpabilização. Porque, veja, por exemplo, nos casos de violência sexual, há uma tendência a que a própria mulher, ela se pensa, onde foi que eu errei? Então, é uma discussão realmente para além do contexto imediato. Nós vamos conhecer agora a professora Solange, ela que é fundadora da Associação de Mulheres Negras, e ela afirma que, sim, as mulheres negras sofrem bem mais preconceito do que as brancas. Vamos ver. É neste espaço da Universidade Federal da Paraíba onde a professora doutora Solange Rocha coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiros e Indígenas. Além dos eventos que promove contra o racismo, o grupo pesquisa questões históricas e sociais que provocam o preconceito contra os negros. Um preconceito que, segundo ela, é mais forte contra as mulheres negras. A gente observa uma presença muito forte de representações negativas das mulheres negras. Segundo a professora, a mídia ajuda a reforçar a imagem da negra enquanto símbolo sexual. Nós vamos observar as várias propagandas na mídia, sempre enfatizando e destacando esse aspecto. Muito pouco nós vamos ter das várias possibilidades de desenvolvimento de
por exemplo, de atividades intelectuais. A doutora, que também faz parte de grupos feministas, acredita que, por causa disso, as negras têm um papel fundamental no feminismo. Eu faço parte de um grupo, não sou a única, mas um grupo de pessoas negras que têm se escolarizado, têm feito pós-graduação e têm buscado se inserir no espaço da universidade, exatamente construir condições da gente debater a questão racial e buscar políticas de inclusão. Como é que a gente pode relacionar essas questões? A gente sabe que o racismo está ainda muito forte na nossa sociedade. E aí, quando misturam as variáveis negativas, aí vai piorando, é vai isso somando, mesmo? é acumulando. Por quê? O que é que acontece? Se nós pensarmos que nós não fomos pensados para sermos um país, uma nação, como outros processos colonizadores, os Estados Unidos da América, por exemplo, e que desde o começo da nossa formação, o feminino foi tomado, né, como objeto. Primeiro, os índios não tinham a característica de serem humanos, ou pelo menos cristãos. Num segundo momento, em larga escala, com as escravas, que aí são objetos mesmo, né, simples modo de produção, meio de produção. Até hoje, e aí esses índices no campo do trabalho vão mostrar exatamente esse lugar da dupla violação. Primeiro, por ser mulher, e segundo, por ser negra, né? São dois processos de desumanização que precisam, sim, ser discutidos e ser enfrentados sem nenhum pudor. Bom, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai comentar as notícias que saíram nos portais, na internet, sobre o assunto. Fique com a gente.